E aí, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai relatar um testemunho impressionante dessa mulher maravilhosa. Se apresenta aí, Melinda. Paz do Senhor, meus irmãos, meu nome é Kátia, tudo bem com vocês? Desejo que sim. Hoje eu estou aqui participando com muita honra, contando o meu testemunho nesse canal abençoado do Titiralê. Então, fica nesse vídeo até o final que eu tenho certeza que você vai se identificar muito. Aproveita e compartilha para aquele amigo que você ama, aquela amiga, porque realmente esse testemunho é impressionante, gente. Esse testemunho você vai se identificar. Você vai conhecer pelo menos umas 3 pessoas na mesma situação. E você vai ver como Deus, ele é justo. Como ele cuida dos filhos e como ele te ama. Então esse vídeo vai ser fantástico, especial. E a gente vai começar agora. Então aproveita, chama todo mundo para ver esse vídeo. Amém? Beleza, tia? Então você pode começar, fica super à vontade. Amém. Eu fico assim um pouquinho tímida, um pouquinho nervosa, não sei nem o Titiralê, eu tô aprendendo, mas vai dar tudo certo. Eu vou contar algo maravilhoso que Deus fez na minha vida, algo maravilhoso que Deus agiu em meu favor, algo que, pelo título, vocês vão perceber, algo que a medicina até hoje não explicou. Mas o que a medicina não explica, o nosso Deus, ele explica. Aleluia. Foi algo maravilhoso. Eu vou contar um pouquinho da minha história. Eu anotei alguns pontos importantes, porque eu não quero deixar passar nada batido. Eu quero que esse testemunho alcance vidas, e o que Deus fez na minha vida, ele vai fazer na tua vida também. Porque Deus, ele trabalha em favor daqueles que nele esperam. A minha história começou assim, em 2022. Finalzinho de 2022 eu comecei a ficar doente. Que tipo de coisa que eu comecei a sentir? Eu comecei a ter febre sem causa aparente. Eu comecei a tomar alguns medicamentos por conta, dipirona, paracetamol, e eu percebi que essa febre ela não cessava. E ao decorrer dos dias eu acabei indo no hospital, algo como rotina, o medicamento não está fazendo efeito, então vamos para o hospital. Fui para o hospital, comecei a tomar alguns medicamentos, o médico falou, não é nada demais não, é uma febrinha, vai passar. Tomava medicamento, voltava para casa e o problema ele continuava. Nesse meio tempo, finalzinho de 2022, eu comecei também a ter tosse. Tudo era motivo para tossir. Não conseguia, Alexandre, ficar falando, porque a tosse vinha com uma frequência grande, a febre, comecei a ter picos de dificuldade para falar. Aparentemente era uma gripe normal, para a medicina era uma tossezinha, era uma gripezinha que resolvia com um xarope. Mas passou 1 mês, não resolveu, passou 2 meses, não resolveu, passou 3 meses, não resolveu. 3 meses com uma tosse acentuada, 3 meses com febre. Aí de repente eu fui no hospital novamente. E o médico falou assim, isso não é normal, vamos fazer alguns exames. E aí começa aí o meu processo. Nossa. Fiz exame de sangue. E aí quando ele abre, um clínico normal, de rotina, hospital, ele olha e diz assim, nossa, nossa o quê? Você tá com uma anemia muito acentuada, uma anemia muito grave. Eu não vou saber falar certinho, mas eu vou te dizer mais ou menos. O normal é 11, é 12, eu já estava com 6. E eu realmente me sentia muito fraca, muito debilitada. Eu não estava conseguindo ter uma vida normal, eu estava tendo uma queda de cabelo acentuada. Eu estava, assim, muito diferente do que eu era acostumada. Eu sempre fui muito ativa, fui muito brincalhona, mas eu comecei a ficar meio estranha. E o médico ele também se assustou um pouquinho. E aí nesse meio tempo também, o que aconteceu? Eu comecei a emagrecer bastante. Eu sempre tive um peso normal para o meu tamanho, sempre tive um peso tranquilo. E em 1 mês eu perdi 10 quilos. Nossa, 10 quilos, menina. 10 quilos. É muita Eu coisa. percebi assim que foi algo muito rápido. E aí você pergunta, você não se alimentava? Eu não tinha prazer na alimentação. Eu ia comer alguma coisa, me incomodava, eu ia saborear alguma coisa que o meu esposo me apresentava, eu já não queria, e eu fiquei praticamente ali 30 dias somente tomando água, porque eu não tinha prazer mais na alimentação. Nossa. Era tosse, era dificuldade, era emagrecimento, era o cabelo caindo, era um processo complicado, e a medicina não sabia o que era, se era dengue, se era covid, porque os exames já não davam nada. Então, o que aconteceu nesse meio tempo? O clínico do hospital, ele já não tem como seguir o tratamento. Então, o que ele me orientou?
vai para o posto, pede uma consulta com o clínico e o clínico vai te encaminhar para alguém especialista, hematologia, para tentar entender a causa dessa anemia, porque aparentemente não tinha causa da anemia, né? Então o que acontece? Fui pro postinho e chegando no postinho eu expliquei pra médica, olha, eu tô tendo esses sintomas, e ela já olhou pra mim e fez assim, estranho, hein? Esses sintomas tá típico de uma doença grave. Mas eu não vou dar alarme não, vamos primeiramente esperar, eu vou te encaminhar para um especialista e ele vai verificar melhor o que está acontecendo com a tua situação. Vai para casa, vamos aguardar sair a consulta com o hematologista e vamos esperar porque não tem mais o que te dar, não tem mais o que eu possa dar de medicamento, porque eu já tinha tomado 3 antibióticos, a febre não cessava. Xarope eu perdi as contas ali de quanto xarope eu tomei e eu não melhorava. Então ela falou que não ia intervir mais, eu ia levando como dava e depois um especialista iria entender a causa dessa anemia. Então voltei para casa, tentei seguir a vida normal, com aquelas dificuldades, mas não dava para seguir porque todo mundo perguntava se eu estava doente, porque eu emagreci demais. Eu não tinha mais a desenvoltura no trabalho que eu tinha como antes, porque o cansaço era extremamente grande. Eu chegava onde eu encostava, eu dormia, era algo muito estranho. E eu estava muito preocupada, porque na verdade até então ninguém sabia o que eu tinha. Até então ninguém conseguia identificar o que eu tinha, porque os exames não davam nada. Mas eu tinha alguma coisa, porque não era normal. 10 quilos, tosse, perca de voz, falta de apetite, queda de cabelo, já estava estranho desde aí. E esse processo, tia, foi em quanto tempo? Quanto tempo você estava tendo esse processo de dificuldade com todas essas evidências? Olha, começou de outubro, finalzinho de 2022, outubro, novembro, dezembro. Eu lembro que o meu Natal de 2022, a gente estava churrasqueando lá no meu sogro, meu esposo sempre muito prestativo, ele faz do jeito que eu gosto a carninha, tá? Ele fez uma carne bem saborosa, falou, olha, para você voltar a se alimentar, eu olhei para ele e falei assim, eu não quero, eu não tenho forças para comer. Eu acho que foi o pior Natal que eu passei em família, porque enquanto eles estavam lá tentando me auxiliar, eu estava deitada no sofá totalmente sem forças. Eu percebi dali que eu já não estava legal. Era uma época bem difícil mesmo. Bem difícil. E aí, eu vou contar algo interessante. Aí virou o ano. Janeiro, eu comecei a voltar de ter desejo de comer, 2023, tá? Eu comecei a ter aquele desejo de voltar a comer alguma coisinha. Aí eu pensei, bom, eu devo estar melhorando, né? Se foi dengue, não deu nos exames, provavelmente eu já estou melhorando. Só que de repente aconteceu algo diferente na minha vida. Quando eu passei no clínico, na médica, ela perguntou pra mim assim, apareceu algum nódulo no teu corpo? Porque eu estou com suspeita de algo. E só tá faltando aparecer um nódulo para se confirmar a minha suspeita. E aí eu toda radiante falei para ela, não, pelo menos isso não apareceu nenhum nódulo em mim. Em janeiro eu tive a percepção que eu estava aparentemente melhorando. Mas de repente eu dormi e no outro dia me apareceu um nódulo. Tem até a marquinha aqui, ó, se os irmãos perceberem, de 5 centímetros. Ele não cresceu do nada, começou crescendo, mas de repente eu durmo e no outro dia eu acordo com um nódulo que ela falou que eu não poderia ter, que iria se confirmar aquilo que ela imaginava que eu tinha. Só que aparentemente essa médica não deu diagnóstico. Ela imaginava que era algo grave, mas ela não ia me falar até resultados. E aí eu fiquei muito preocupada, porque eu olhei pro meu esposo e falei, nódulo, emagrecimento, febre, anemia, eu tenho certeza que o negócio não está bom para mim. Porque a gente crê em Deus, mas como ser humano que somos, a gente se abala, a gente sente medo, a gente olha e diz, meu Deus, o que está acontecendo, Senhor? Por que eu estou nessa situação? O que está havendo, meu Deus? Eu tive medo, porque eu não tinha o diagnóstico ainda, mas eu tinha na minha mente que eu tinha algo. Eu estava esperando somente uma consulta para se concluir isso. E aí a consulta veio, Ale. Uau. Fevereiro eu fui passar com o hematologista. O meu esposo ele não pôde entrar, tá? Dentro da sala do médico, ele precisou ficar lá embaixo, porque pela minha idade não pode ter acompanhante. E eu já fiquei preocupada daí, porque eu sempre tenho meu esposo ao meu lado. E nesse dia, eu estava prestes talvez a ter um diagnóstico e ele não pôde subir comigo. Eu entrei só eu e Deus. Eu sei que foi a melhor companhia, mas às vezes a gente precisa de alguém ao nosso lado para dar esse apoio. Eu não estava com meu esposo nesse momento, ele ficou lá embaixo.
E aí eu sentei, aguardei, eu tô dando os detalhes porque tem alguém aí que vai escutar esse testemunho. Com certeza. E vai ser alcançado, porque o Deus que fez na minha vida, Ele vai fazer na tua vida também. Ele permite certas coisas, Ele permite o vento, mas Ele passa conosco o vento. Ele não nos livra do vento, mas Ele passa conosco o vento para Ele mostrar o poder dEle nas nossas vidas. E você vai entender ao término desse testemunho o que Ele fez comigo. Aleluia. Glória a Deus, Deus é lindo. E aí eu cheguei lá, a médica, gente do céu, ela era toda voada. Entrei, mais uma ótima profissional, tá? Aí eu entrei na sala dela, irmão. Aí ela olhou pra mim e falou assim: aí, mocinha, diga o que você tem. Aí eu comecei a contar toda a história. Olha, eu emagreci 10 quilos, eu estou com uma anemia acentuada, eu estou tendo queda de cabelo. Ela: e por que você tá falando rouca desse jeito? Eu falei: porque eu tô com dificuldades na fala também, eu tô tendo muita tosse, então dificuldades pra falar, tô tendo problemas pra falar. E aí eu mostrei pra ela, e olha o que apareceu no meu pescoço. Ela levantou: meu Deus, daqui você não vai sair mais. Eu: como assim? Uma consulta de rotina eu não vou sair mais? Como assim? Aí a pior notícia veio, porque ela disse assim pra mim: com a minha experiência que eu tenho, com anos de medicina, eu tenho a certeza que você está com um tumorzinho. Nossa, e como que você recebeu essa notícia? Eu já estava preocupada, porque eu sou a típica da pessoa que vai no Google pesquisar os sintomas. O Google já tinha me desenganado. E ela olhou pra mim e disse: pode avisar quem tá aí com você que você não sai mais desse hospital, até o diagnóstico, porque eu vou te encaminhar para fazer uma biópsia. E a biópsia pelo SUS, se você estiver em casa, vai demorar 1 ano. E como gente, eu não preciso mentir, eu vou falar tudo o que aconteceu. Perfeito. E pela minha experiência, eu tenho certeza que você está com algum tumor. E torçamos para que seja benigno, porque pela minha experiência é maligno. Por todos os sintomas, não tem como dar errado, eu tenho certeza que é. E eu fiquei assustada olhando para ela, as lágrimas começaram a descer dos meus olhos, porque eu falei: meu Deus, eu nunca entrei num hospital, eu nunca passei por uma situação semelhante. Eu olhei para o lado e disse assim: meu Deus, o que vai ser de mim agora? Porque ela está praticamente afirmando que eu estou com alguma coisa. E agora, Senhor? Porque a gente sabe ser muito grata a Deus quando a gente está na bênção, mas quando a prova vem, quando a prova bate a nossa porta, o questionamento ele começa. Porque eu, como Kátia, eu fiquei com medo, Ale. Eu não vou dizer para você que eu tive a plena confiança que, nossa, tudo daria certo, porque eu, como ser humano, eu me abalei, eu fiquei com medo. Eu estava prestes a receber um diagnóstico de CA, de câncer, porque ela disse que ela tinha certeza que era um tumor, não tinha resultados de exames ainda. Mas eu fiquei muito preocupada, muito aflita. E ela falou pra mim assim: senta no banco ali, porque eu vou te encaminhar para internação. E a gente vai aguardar essa biópsia internada. Porque internada vai sair em 30 dias. Mas se você voltar para casa, pode ser que saia com 1 ano. E aí, se for tumor, como eu acho que é, pode ser que se agrave e não tenha mais jeito. E aí, naquele momento, ela só virou as costas. Eu saí da sala, sentei no banquinho, liguei pro meu esposo e falei: amor, recebi uma notícia muito triste. Todas as suspeitas do médico do postinho, elas se confirmaram pela médica agora. E ela tá suspeitando que é câncer, só que ela não tem ideia se é benigno ou maligno. E eu vou me internar. E eu só vou sair daqui agora quando sair os resultados. E as lágrimas rolavam. E no telefone ele só falou uma palavra: fique em paz. O Senhor Deus está no controle de tudo. E Ele não te deixou e não vai te deixar. Conte comigo, porque eu estou com você nessa. Nossa. E aí, glória. Ele voltou para casa para buscar as minhas roupas. Eu internei, fiquei lá aguardando. Saiu o resultado da biópsia, só que nesse meio tempo eu ainda estava tendo febre. Eu ainda estava tendo algumas dificuldades. Eu ainda não estava conseguindo me alimentar. E aí o médico olhou pra mim e falou: vamos iniciar então um antibiótico para ver se essa febre cessa, porque já beirava 3 meses de febre, 3 meses que eu não estava bem. E aí eu comecei a tomar um antibiótico muito forte, e ele falou assim: esse antibiótico para você vai ser muito bom. Já era o 4º, tá? Eu já estava no 4º antibiótico, porque eu já tinha tomado 3 nos hospitais da minha região, só que agora na internação já era o 4º. Ele falou: não, esse antibiótico não tem como dar errado, porque ele vai na causa, na infecção, na inflamação, e aí você vai melhorar.
E aí, de repente, eu tô tomando lá 7 dias de antibiótico já na internação e todos os dias eu estava tendo febre. Meu Deus, todos os Todos dias? os Mesmo dias. com antibiótico? Mesmo com antibiótico. O meu esposo ia me visitar e aí ele olhava pra mim e dizia assim: nossa, hoje você não tá com febre, hein? Que bênção! Só que dava meia hora depois, 40 minutos depois, eu estava tremendo, porque eu estava com muita febre. Aí a enfermeira vinha, media e falava: meu Deus, não era pra você estar com febre, você tá tomando um antibiótico super forte, eu vou ter que avisar o médico, o que tá acontecendo? Aí continuei os 7 dias e nada. Quando chegou no 7º dia, o médico olhou pra mim e falou assim: bom, esse antibiótico não surtiu efeito, vamos para o 5º, mais forte do que o que eu estava tomando. E ele falou assim: tá se encerrando os antibióticos que eu posso te dar, porque o corpo ele tem um limite. Se chegar uma hora, se eu continuar te dando muito antibiótico, seus rins eles podem parar. Então a gente vai tentar esse 5º antibiótico para ver o que vai resolver dessa febre, porque causa aparente não tem. Vamos iniciar exames, porque se a gente está aguardando a biópsia, vamos começar a fazer exames de sangue para tentar identificar qual que é a causa dessa febre. Sim. Ainda que a biópsia não saiu, vamos começar a fazer os exames de sangue. Iniciou-se a saga, porque eu já estava com anemia. E todos os dias tinha gente tirando sangue 3 vezes ao dia. E todas as vezes que chegava o resultado do exame de sangue não dava nada. Não achava causa aparente para aquela febre, não dava infecção, não dava inflamação, só que a febre estava ali. E o médico não conseguia entender. Ele falava: bom, a gente fez 3 exames hoje, então vamos fazer mais 3 exames amanhã, porque a gente precisa chegar em uma conclusão. Passaram-se 15 dias que eu estava internada. E todos os dias fazendo exame de sangue. Aí você me pergunta: qual que foi o resultado dos exames de sangue? Nada. Não dava nenhum nada. resultado em nenhum exame. Não depois dava. de todos esses antibióticos. Não dava. E a febre continuava ali. A minha voz, ela não saía muitas vezes. E não tinha causa aparente. Eles estavam tratando a enfermidade sem saber qual era a enfermidade. Porque eu estava tomando antibióticos, mas na verdade eles não sabiam o que eu tinha. Só para tentar realmente aliviar a febre. E aí chegou o dia da biópsia. Marcaram 7 dias depois para fazer a biópsia. Aí houve um atraso, eu não consegui fazer 7 dias depois. Aí precisou adiar um pouquinho. Aí eu fui fazer a biópsia. E na hora eu perguntei, na hora meu esposo não tava, porque tinha os horários certos da visita, mas não coincidiu do dia da biópsia dele estar junto comigo. E aí eu perguntei pra enfermeira: eu vou sentir dor, eu vou dormir, como que vai ser a biópsia? Sim. Ela falou assim: não, você não vai dormir, vai ser um soninho leve, mas você não vai sentir dor, só que você vai estar atenta mais ou menos, vendo o que está acontecendo, mas você não vai dormir profundamente. Você estaria consciente, mas não sentiria a dor então. Sim, sim. Aí eu lembro que eu fui lá para aquela salinha, né? E aí eu louvo a Deus pela vida do meu esposo, porque ele sempre foi e ele é um braço direito para mim. Eu senti muita falta da presença dele naquele momento, porque os meus familiares, eles são de longe e a família conta muito nessas horas. Eu tava deitada ali numa maca e não tinha ninguém por mim. Deus, ele estava presente, mas eu queria alguém ali se acontecesse alguma coisa. Não ia ter ninguém ali no momento comigo. Ele não pôde estar porque não era horário de visita. E aí eu entrei naquela sala, tinha 2 pessoas que fariam exames de mim. Uma pessoa era experiente e a outra pessoa, ela estava recebendo orientações. Eu acredito que ela estava aprendendo, é isso? Um estagiário. Isso. E aí eu fiquei desse lado, né? O corte foi feito aqui, tava bem 5 centímetros bem para fora. E aí ele me explicou: olha, Kátia, a gente vai iniciar o processo, a gente precisa tirar um pedacinho para mandar para fazer a biópsia. E aí, se você sentir alguma coisa, avisa, mas não é para sentir nada, porque é algo muito tranquilo e muito rápido. Vai ser questão de meia horinha, já tá tudo costurado e você já vai voltar para a sala. E aí eu tô lá deitada, irmãos. E de repente começa a cortar, você escuta lá o barulhinho da tesourinha, tá tudo tranquilo. Só que de repente eu comecei a sentir muitas dores. E não era para eu sentir dores. E de repente eu começo a ver muito sangue jorrar pelo meu pescoço. E aí
eles olham e falam, meu Deus, toma cuidado, porque tem uma veinha principal aqui que tá bem do lado do caroço e a maior parte dele estourou e tá vazando. E eu sentia muitas dores. A enfermeira, ela tava do meu lado, eu dizia pra ela, tá doendo demais, chorando, porque estava mesmo. Ela dizia, não é possível, não tem como tá doendo, você tá anestesiada. E aí começou a me faltar o ar, aquele pano na minha cabeça me sufocando, e eles lá falando, ó, cuidado com a veia, e doía demais. Aí quando eles tiraram um pedaço, estourou vários pedacinhos e começou a jorrar aquele sangue, eu tava desesperada, mas eu achei que eu ia morrer. Porque, tipo assim, eu vi uma aflição também nos médicos, eu vi uma aflição, aí aquele barulhinho do aparelho apitando, meu Deus, será que é minha hora? Senhor, meu Deus, olha, eu não desejo isso pra ninguém, irmãos. A gente tem que louvar a Deus pela nossa saúde. A gente tem que parar de reclamar por coisas banais, por coisas que não vale a pena, porque na hora que a gente está no hospital, a gente vê coisas, a gente vive coisas que a gente não imagina. Essa carcaça aqui, ó, não é nada. Se não for o poder de Deus sobre as nossas vidas, se não for o livramento de Deus, se não for Deus guardando, a gente não é nada, Lê. Realmente, tia. A gente não é nada. Eu vi situações ali que eu jamais imaginei. Eu sempre fui uma pessoa de muita saúde, eu sempre fui uma menina que esbanjei saúde. Mas quando eu me vi naquela situação, eu falei, a gente não é nada. Nesse momento, tia, você se sentiu como se Deus tivesse abandonado você, porque foi uma situação muito delicada, você praticamente experimentou a morte, conforme você falou. O que você sentiu nesta hora? Olha, eu vou ser bem sincera, tá? Eu não quero falar isso pra desanimar ninguém, mas eu olhei e falei, Deus, eu sempre te servi, eu sempre estive na tua presença. E eu não acredito que o Senhor deixou viver uma situação dessa. Eu falei, meu Deus, eu não acredito que o Senhor permitiu eu ter um câncer, uma doença que é tão triste, gente, que tem assolado tanta humanidade. Eu não acredito, Senhor, que eu cresci na tua presença para agora chegar numa situação que eu até falei, Deus, o Senhor deve ter esquecido de mim, ou devo ter feito alguma coisa que o Senhor está irado comigo. Porque não é possível. Como que eu tô vivendo uma situação dessa? E aí, voltando para a questão da cirurgia, naquele momento que eu senti muita dor, porque até o outro momento de febre, de falta de apetite, a gente ainda ia levando. Mas quando mexe na carne, que a gente sente a dor, que a gente vê como que é estreito o negócio. E eu percebi que uma cirurgia que era de 30 a 40 minutos, ela se estendeu, porque começou a vairar um monte de sangue, eles foram tirar um pedaço e acabou estourando, e aí ficou aquele negócio, ai, não podia ter estourado, cuidado com a veia, que agora vai ter que ser mais profundo. Só que aí o que acontece? Eu acredito que pelo tempo da cirurgia, pode ser que a anestesia ela começou a passar o efeito, porque eu senti eles cortando, eu senti eles tirando, e eles falavam pra mim que eu não estava sentindo nada, e continuaram a cirurgia dessa forma. Eu estava sentindo dores, eu estava sentindo um desconforto, eu senti a tesourinha cortando, mas para eles eu não estava sentindo nada e eu aguentei aquilo ali. E aí até que terminou a cirurgia, foi dado os pontos, colocou-se o curativo, me deitaram na maca e eu fiquei numa salinha de espera, aguardando, porque tinha 30 minutinhos. Se eu tivesse algum desconforto eu tinha que relatar, se eu tivesse febre eles também iam intervir porque não podia, e eu fiquei deitada. E aí de repente, quando a moça foi olhar no meu cabelo, porque ela falou assim, agora eu vou te levar para a sala, já tem alguém te aguardando, seu esposo tá aí, e aí eu vou te levar para a sala para você ter a alta agora da cirurgia. Quando ela levantou a minha cabeça, ela pulou para trás. Ela, o que aconteceu? Você operou da onde? Do pescoço? Da cabeça? Porque você está vairada de sangue. O que houve? A sua cirurgia deu alguma coisa errada? E, gente, era só um pedacinho de carne que era para tirar. E a enfermeira ela ficou impactada com o que aconteceu. Então, naquele momento, irmãos, eu creio que Deus me deu um grande livramento. Porque o nódulo ele estava rente a essa veia principal. Qualquer descuido, qualquer erro, porque ali a medicina ela é estudada para isso, mas a mão de Deus tem que estar nas mãos do médico para que nada dê errado. Amém. A medicina ela é primordial, mas se Deus não estiver na hora da cirurgia, qualquer erro pode ser fatal. E naquele momento eu vi Deus me dando um grande livramento. Deus sendo com a medicina, porque a enfermeira ela se assustou porque era algo simples. E através desse simples eu fiquei envairada de sangue. A minha cabeça ficou cheia de sangue, algo simples. E olha como que foi essa cirurgia. E eu voltei pro quarto, meu esposo já estava me aguardando, colocou o curativo. Ele perguntou como foi a cirurgia, eu só chorava, porque na verdade eu senti muita dor.
eu fiquei muito assustada. Eles prometeram para mim que eu não sentiria nada, mas foi necessário eu passar por certas coisas para eu aprender a dar valor mais à vida, dar valor mais às coisas simples, a reclamar menos. Eu não vou te dizer que eu sou 100%, que eu não erro, que eu não pego. Eu tenho muitas falhas. Eu preciso melhorar cada dia mais. Mas essa situação na minha vida foi para mim entender que nós somos totalmente dependentes de Deus. Eu e você sem Deus, a gente não é nada. A gente pode até tentar dar um passo sem Ele, mas eu vou te dizer que não vale a pena não. Sem Jesus não dá. Eu e você não consegue. E eu entendi através dessa situação que eu precisava ser mais dependente do Senhor na minha vida. E aí tudo bem. Aí fiz a biópsia. Fiquei lá mais um tempo, porque a febre não parava. Só que eu ainda tinha mais uns dias de antibiótico, beirando aí 15 dias de antibiótico. De repente, quando eu estava no último dia do antibiótico, o médico falou assim pra mim: se você melhorar da febre, eu vou te dar alta. Porque depois a gente vai acompanhando o seu caso com acompanhamentos, porque a biópsia vai demorar uns dias para sair. Se você melhorar da febre aí nesse último dia, eu vou te liberar. E aí, de repente, no último dia da febre, o antibiótico não fez efeito de novo. De novo? Então você passou por esse processo. Realmente parece que aconteceu alguma coisa ali naquela sala de cirurgia. O Jor Sangue, Deus te deu um grande livramento. Continuou com antibióticos e mesmo assim nada? Mesmo assim nada. Uau. Só que deixa eu te falar uma coisa. Nesses dias, a gente tinha visita do médico todo dia 10 horas da manhã. Ele Sim. sempre ia lá e ele abria o resultado dos exames e dava o diagnóstico. Ó, seu exame deu isso, seu exame deu aquilo, mas meus exames de sangue não davam nada. Ok, até aí. Só que o que acontece? A biópsia ela era primordial para detectar se era o câncer ou não. Porque eu não relatei no começo do testemunho, me desculpe pela falta de ordem que eu segui, mas todos os dias ia o doutor, que eu não vou citar nome por ética, e a esposa dele, que também era médica especialista nisso. E eles olhavam pra mim assim: como que você tá, jovenzinha? Você já tá preparada para o que tá por vir? Meu Deus! Aí eu olhava pra eles assim: mas como assim preparado porque está por vir? Olha, porque a gente tem anos de experiência. Eu falo sorrindo, mas quando eles diziam isso pra mim com aquela sala cheia de estudantes que estavam para se formar, as lágrimas desciam. Eles diziam pra mim assim: você tá preparada para o diagnóstico que você vai receber? Eu falava assim: depende, qual é o diagnóstico? A gente tem certeza, pelos nossos anos de experiência, que você tá com câncer. Só que a gente ainda não sabe aonde. Porque pode ser em qualquer parte do corpo. Então, naquele momento, eles determinaram que era câncer. Sim. Para você? Determinaram, só que eles só não sabiam dizer se era maligno ou benigno. Mas pelos sintomas que eu tinha, tudo indicava que era maligno, porque ela me dizia. E não era um dia que eu ouvia isso, não era 2 dias que eu ouvia isso. O meu esposo, ele nunca se abalou na situação que eu vivi. E todo dia na visita ele chegava animado: oi, meu amor, como que você tá? E aí, eu cheguei pra ficar um pouco com você, pra eu te dar uma força. E todo dia que ele chegava na visita, eu tava cabisbaixo, chorando, porque fazia 1 hora que eu tinha recebido um suposto diagnóstico na medicina, que eu teria que se preparar, porque se eu tivesse realmente com câncer, eu ia ter que entender que isso aqui tudo ia cair, que a quimioterapia não era fácil e que a minha vida mudaria daquele momento para algo totalmente diferente que eu nunca teria vivido. E pode ser que daria certo o tratamento, pode ser que não, dependendo da situação que eu estava. E aí meu marido, ele só olhava pra mim, ele dava um sorriso e dizia assim: descansa o teu coração, porque o Deus que eu sirvo, o Deus que você serve, Aleluia, Ele está no controle dessa situação. E ainda que seja, mas não é, Ele vai fazer algo extraordinário na tua vida, mas eu estou determinando, não é, não aceite. E eu olhava pra ele e falava assim: da onde vem a tua fé, Miqueias? Da onde vem essa confiança? Eu não quero te dar essa notícia, mas a tua fé pode ser abalada. Às vezes você está crendo que não é, e às vezes pode ser que seja. Ele falou assim: pode ser que seja não, menina. Ergue esse rosto, bota um sorriso aí, porque não vai ser, eu creio. E aí ele ia embora, me deixava lá, e todas as vezes eu olhava e dizia assim: meu Deus, esse meu marido é uma benção. Mas quando ele receber a notícia, será que ele vai ficar com essa fé inabalável? Sim. Será que ele realmente vai se manter firme assim? Todos os dias ele ia lá com um sorriso.
Era engraçado que eu tinha um lanchinho da tarde, meus irmãos, era um cafezinho com leite e um pãozinho, e eu não comia. E aí, como a viagem era longa, ele ajeitava a casa, às vezes não conseguia se alimentar, ele ia todos os dias me ver. Ele falava assim, você já guardou meu pãozinho? Eu falava assim, não tem vergonha, né? Você ir pro hospital para comer o pãozinho do hospital, eu aqui querendo ir embora e você aí feliz de comer o pãozinho do hospital. Ele falava assim para mim, sabe por que eu tô feliz? Porque é só uma fase. Oh. Deus, ele está te preparando para algo extraordinário. E eu vou te confessar algo, meus irmãos. Tinha hora que eu ficava brava com ele, porque parecia que ele não estava entendendo a dimensão da situação. Mas sabe o que era interessante? Quando eu falava com meu sobrinho Alexandre, quando eu falava com a minha irmã Cláudia, quando eu falava com meus familiares de longe, eles também tinham a mesma percepção que Deus estava trabalhando em meu favor. Aí eu ficava assim, pelo amor de Deus, será que ninguém se preocupa comigo? Será que ninguém está entendendo a dimensão da minha situação? Eu estou prestes a ser diagnosticada com um câncer. Em vez das pessoas me apoiarem, eu acho que eu queria que todo mundo ficasse com cara de velório igual eu. Aí eu já estava no fundo do poço, eu queria que alguém me jogasse mais ainda. Mas eu louvo a Deus pela minha família, eu louvo a Deus pelo meu esposo que não soltou da minha mão, que ele disse assim, não é, mas ainda que seja, eu estarei contigo e Deus dará vitória. E o meu esposo, ele é pastor, ele é pregador e ele continuou fazendo a obra. Só que a gente não alarmou a situação para ninguém. Só a minha família sabia, só ele sabia, minha sogra, meu sogro, e a gente não ficou postando nada em Facebook, porque nem tudo que se vive se posta. Nem todo mundo está ao nosso favor. Há muitas pessoas que a gente pode contar, mas há muitas pessoas que torcem contra também. Então passa o teu deserto com Jesus e com aqueles que você confia. Aí quando a vitória vier, você conta o poder do teu Deus. Mas não sai contando por aí não. Passa o teu deserto com o Senhor, porque Ele está no controle de tudo. No momento certo a gente conta, mas o problema não sai contando não. A vitória sim, mas o problema não. Aleluia. E aí o que aconteceu? Meu marido ia todos os dias lá, graças a Deus, a febre estava dando uma normalizada e não normalizava, de repente ela cessou. Aí eu contei, Miquel, eu não tô tendo mais febre, Cláudia, eu não tô tendo mais febre, graças a Deus. Só que mesmo assim eu não voltava o meu peso, mesmo assim a biópsia não saía resultado, e aí me deram alta. E aí eu fui pra casa. Aí de repente, meu esposo me busca, e aí ele olha pra mim, oi meu amor, eu vim te buscar, você tá feliz? Aí eu assim, ó. Ele, nossa, você era pra estar dando um pulo de alegria por estar de alta. Eu não tive diagnóstico ainda. Como que eu vou para casa feliz se eu posso voltar para começar uma quimioterapia? Não, eu não tô feliz. Meu processo ele ainda não terminou. E aí ele olhava para mim e dizia assim, menina, confia nesse Deus que você serve. Vai dar tudo certo. E às vezes a confiança dele me causava até um certo incômodo, porque eu dizia, será que ele não tá entendendo a dimensão do negócio, Alexandre? Será que ele não tá entendendo a dimensão do problema que eu tô vivendo? Não é possível. Gente, não dá para entender. E eu tive alta, meus irmãos, deixa eu contar algo. Só que depois de 2 dias, eu comecei a ter dificuldade para engolir. Eu não conseguia me alimentar, eu não conseguia beber água. E o médico disse que qualquer sintoma eu teria que correr para o hospital novamente. E aí eu falei, Miquel, você vai me levar para o hospital de novo que eu tô ruim. Aí ele falou assim, eu não vou levar, não, vamos crer que vai dar certo. Eu falei assim, eu vou sim, porque olha, ó, agora tá pegando toda a minha garganta. Olha o que tá acontecendo, viu como que era alguma coisa? E aí eu internei novamente. Aí, irmãos, deixa eu contar algo pra vocês. Sabe a médica que tratou da minha situação? Ela veio correndo pro quarto que eu estava. Ela falou, por que você voltou? Eu falei, porque agora eu tô tendo dificuldades pra engolir ela. Provavelmente o seu tumor se alastrou. E agora você não sai desse hospital até a biópsia sair, porque você não poderia estar tendo dificuldades para engolir. Se a gente tirou o nódulo daqui e agora você não está engolindo, provavelmente deve ser de garganta ou câncer. Vamos fazer uma tomografia. Eu fui fazer a tomografia, saiu o resultado no dia seguinte, a tomografia não deu nada. Uau! Não tinha o suposto câncer na garganta, era para ter algum nódulo. Aí ela não se conformou, ela mandou eu fazer uma tomografia do pulmão, porque poderia pela tosse ser algo no pulmão. Então ele estava tentando descobrir onde que era esse suposto diagnóstico. Sim. E aí eu fiz o quê? A tomografia do pulmão. Mais um resultado, nada. Glória a Deus. Aí eu comecei a fazer a tomografia do abdômen, para ver se tinha algum órgão inchado, porque se tivesse algum órgão inchado, provavelmente daria para detectar por ali. Sim. E aí não tinha nenhum órgão inchado.
E aí o meu esposo continuou indo nas visitas, eles falando que só o resultado da biópsia mesmo, que era para mim se preparar, porque provavelmente da biópsia ele já teria uma noção exata do que seria. E continuaram fazendo exames de sangue para tentar identificar melhor a questão das febres que eu tive, que foi melhorando, mas não dava nada. E aí, de repente, chega-se o dia da biópsia, do resultado. Eu vou contar para vocês como que foi a situação. Eu estava extremamente apreensiva, porque daquele resultado seria determinado qual seria o tratamento dali em diante. E aí meu esposo, como estava presente em todas, ele foi comigo. E deixa eu contar um detalhe importante. Meu esposo continuou ministrando a palavra do Senhor, certo? Glória. Só que nessa situação ele só dizia assim: irmãos, orem pela minha esposa, porque ela está precisando de um milagre da parte do Senhor. E aí, nesses cultos, eu esqueci de contar esse detalhe. Levantou-se muitos vasos falando, só que teve um em específico, muito especial, que olhou para ele assim e disse, no final do culto: olha a tua, estou eu cuidando, e vou eu confundir a medicina. Os médicos vão olhar e não vão entender o que eu vou fazer na vida dela, mas isso será para testemunho. Descansa o teu coração, porque com aquela eu estou cuidando, eu estou tratando, e vai servir de testemunho. Algo extraordinário vai acontecer Glória na vida dela. E aí, irmãos, o que acontece? Aí a febre começou a cessar verdadeiramente, eu comecei a voltar a me alimentar, só faltava a biópsia. Deus começou a fazer um mover. Só que aí o que aconteceu? A biópsia veio. E aí quando o médico abriu, eu já tava lá assim, ó, tremendo, porque eu sou... Somos humanos, somos seres humanos, a gente realmente se abala com muitas coisas, e ainda mais nesse processo, né? Ó, eu tava na sala 37, a sala 37 era a sala do pessoal que era diagnosticado com câncer. Então, antes do meu resultado, saíram 2 resultados positivos para o CA, uma moça e um rapaz, saiu um resultado negativo, e o próximo, 4º resultado seria meu. E aí, quando ele abriu o resultado, irmãos, eu fui provada até o último minuto. Eu já estava em prantos, meu marido abraçado comigo, e ele olhou para mim e disse assim: infelizmente, Kátia, a biópsia da sua medula deu positivo para o câncer. E eu já comecei a chorar. Só que o Miqueias me soltou na hora e disse assim: peraí, tem alguma coisa errada, para de chorar. Ela não fez exame da medula, tem alguma coisa errada. Ela fez exame aqui, como que deu câncer se ela não fez exame da medula? Aí o rapaz se assustou. Nossa, perdão, eu peguei o resultado de outra pessoa, não era o resultado dela, desculpa. Que absurdo. Desculpa, eu já tava chorando, todo mundo da sala já tava vindo me consolar, calma, vai dar certo, vai dar certo. E o Miqueias muito atento, porque ele sempre foi muito atento. Eu acho que se eu não tivesse tido as palavras que eu tive dele, eu teria surtado, eu teria enlouquecido, porque eu sempre fui muito preocupada com essa questão de saúde. E aí ele voltou correndo, foi pro computador, e o Miqueias, você viu? Por isso que tem que estar atento, nós recebeu o diagnóstico de uma outra pessoa. Eu fico chateada pela pessoa que vai receber esse diagnóstico, mas olha como que a gente tem que estar atento, olha como a gente tem que ter uma percepção. E aí, ok, aquele ali passou, mas vamos ver de fato o meu. Aí quando ele chegou com o meu resultado: ó, Kátia, Cristina, é o seu mesmo, hein? Desculpa, perdão, isso não podia acontecer, mas não fui eu, mandaram um resultado, desculpa. E aí quando ele abre, ele fala assim: Kátia, agora esse é o seu. Negativo para câncer. Glória a Deus. Só Aleluia. que eu preciso te encaminhar para o especialista, porque daqui ele vai seguir, porque a gente precisa fechar um diagnóstico. Não tem como eu te liberar. E nisso eu não sabia se eu chorava de alegria, porque eu não sabia o que eu tinha. E aí o Miqueias falou: Kátia, eu vou te deixar nessa internação, mas é a última vez. Deus falou que iria confundir a medicina. Olha aí, ó, Deus já fazendo algo extraordinário sobre a tua vida, mas eu não queria internar de novo, irmãos. Eu fiquei lá internada sem tomar medicamento, só para ver qual seria, o que o médico seguiria dali em diante. E aí, quando foi no dia seguinte que eu estava internada, quem abriu o resultado, na verdade, não é um médico, deve ser algum especialista, certo? Só que no dia seguinte, o médico iria falar sobre esse resultado. E aí, quando ele olhou para mim: Kátia, você tá aqui de novo? Como assim? A sua biópsia não deu nada, mas a gente tinha certeza que era, só que eu vou ter que fazer uma contraprova. Porque não tem como, eu acho que eles não fizeram esse exame da forma correta. Precisa ter alguns pontos que ainda precisam ser analisadas. E como ainda não deu essa biópsia para o câncer, a gente vai começar a fazer alguns exames para ver
se você está com alguma infecção interna que ainda não foi tratada, porque alguma coisa você tem, alguma coisa você está. A gente precisa entender, porque eu não posso te dar alta sem entender o que você está tendo. E aí começou mais uma bateria de exames. Por que ele falou para mim? Você pode estar com a infecção do pombo. E essa infecção não tratada, com o tempo, a febre cessou, só que pode ser que ela não foi tratada e vai voltar com tudo. Então a gente vai fazer o exame para ver se não é uma infecção de pombo. Aí o meu esposo manda ele fazer a infecção do pombo, do pássaro, o exame do que ele quiser, não vai dar nada. Deus já falou que vai confundir a medicina. Fez do pombo, voltou negativa. Aí ele, então a gente vai fazer agora para ver se não é alguma carne de porco que você comeu infectada, porque você pode estar com alguma doença do porco. Fez, negativo. Aí tem vários outros exames de infecção que é feito lá e não deu nada. Aí ele falou assim, bom, pela sua tosse, então é tuberculose. A gente vai te tratar então como tuberculose. Vamos fazer o exame. Fez. Não era tuberculose. Eles estavam quebrando cabeça, eles não sabiam mais qual tipo de exame fazer para diagnosticar o que eu tinha. Era infecção do pombo, era infecção do porco, era infecção de tuberculose, mas não dava nada. E aí eu tive alta, e aí ia aguardar a contraprova. E eu comecei para os cultos. Só que eu estava muito magra, muito debilitada. Em algumas igrejas, alguns irmãos começaram a perceber que eu não estava legal. Eles perguntavam por que eu tinha emagrecido tanto, por que eu estava tão abatida. Eu já sou meio magra, os outros já aparecia mais ainda. E aí eu também estava com um corte, porque ficou muito inchado, eu não me recuperei muito rápido. Onde eu sentava não tinha forças para levantar. E alguns irmãos começaram a perceber que eu não estava tão legal. Só que Deus é tão maravilhoso que esses cultos... Antigamente Deus usava os vasos para falar com o esposo que trataria com a minha vida e daria a vitória. Só que aí nos cultos Deus começou a tratar. Tô eu te curando, tô eu te restabelecendo. Filha, algo que você viveu é para algo extraordinário que vai acontecer. Vidas serão alcançadas, vidas serão impactadas. O que eu fiz na tua vida, eu vou fazer na vida de outras pessoas que crerem no meu poder, que crerem no meu agir. Isso aí só foi uma fase, mas em toda fase eu estava contigo. Eu me sentia maravilhada porque Deus foi tratando, foi falando. E aí chegou o tão sonhado dia do retorno da contraprova da biópsia, porque eu queria me livrar logo daquilo. Porque eu entendi assim, se a primeira não deu nada, não é possível que a segunda vai dar. Eu tinha um certo medinho, né? Mas aí meu esposo foi lá comigo, ele falou, bem, vai dar tudo certo, Deus está no controle. E aí abriu a contraprova. Só que nessa contraprova foi feito novamente para o câncer e para algumas infecções e só dava negativo, 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 negativo e negativo. E aí o médico olhou para mim e disse assim, olha, eu vou te dar, não alta, mas você vai ficar vindo a cada 2, 3 semanas para a gente ver esses exames de sangue, porque a anemia também ela não tinha restabelecido. A anemia ela ainda estava subindo aos pouquinhos, ia, voltava. Eu não tinha ainda restabelecido o meu peso, só que ele acabou me mandando para casa. E Deus, vou eu confundir a medicina, vou eu começar a tocar na sua saúde. Aí sabe o que aconteceu? Todo retorno. A anemia tava 6, quando eu ia de novo tava 8. Ó, tá melhorando. Você tá tomando algum remédio pra isso? Não, tô tomando remédio do céu. Aí no outro eu ia, tá 9, olha. Aí de repente eu ia no outro, nossa, já bateu 11. Só que agora a gente vai ter que acompanhar pra ver se ela não vai voltar, porque pode ser que volte, né? Porque a gente não sabe o que você tem ainda. Aí eu ia no retorno, fazia exame, nada. Ia no outro retorno, fazia exame, não dava nada. Aí de repente a anemia estava estabilizada. De repente o cabelo começou a parar de cair. De repente a voz voltou ao normal. De repente eu comecei a engordar, ter prazer na alimentação. De repente eu voltei a ter uma vida normal. De repente tudo estava voltando aos seus devidos lugares. E de repente Deus ele cumpriu a sua promessa que confundiria a medicina e a minha saúde seria restaurada. Olha, todo o processo foi 2022, 2023 eu ainda passei todo o processo, 2024 eu vi a minha saúde de volta e 2025 eu posso dizer que até aqui o Senhor me ajudou, até aqui o Senhor me sustentou. A medicina não fala o que eu tive. Eu fui tratada com antibiótico, com medicamento, sem saber o que era. Aí alguém me pergunta assim, você queria saber o que você teve? Não. Eu só quero saber que Deus ele foi bondoso. E Ele me deu uma outra chance, uma nova oportunidade. E eu estou aqui para te dizer que Deus ele opera milagre. Se você está com alguma situação difícil, seja de enfermidade,
seja algum problema no teu lar, seja algum problema com o teu filho, não desista, confia. Porque Jesus, ele opera milagres e neste evento ele manda dizer que ele está no controle, ele está na situação, pode estar doendo, pode estar difícil, mas ele não perdeu o controle, ele não perdeu a batalha. E você pode até achar que está sozinho, mas Deus manda te dizer que você não está. Da mesma forma que ele fez na minha vida, ele está te alcançando neste momento e ele está dizendo: descansa o teu coração que eu vou agir em teu favor. Você vai testemunhar algo extraordinário que Deus vai fazer na tua vida. E estou aqui, irmãos, para dizer que Deus opera milagres. Eu não sei o que tive, Aleluia, eu não quero saber o que eu Deus. tive, mas eu só sei dizer que Deus, ele é bom e ele trabalha em favor daqueles que nele esperam. Ou seja, a medicina falou que era um ponto final na sua vida. Sim. Só que Deus falou que era somente uma vírgula. Que esse processo se revelaria para a glorificação da glória de Deus. E olha a minha tia maravilhosa aqui. Nem parece que passou por tudo isso, Verdade. mas é real, né, Kátia? É real. Você vê como Deus tratou você, como Ele não te abandonou. Sim. E como esse testemunho vai alcançar muitas pessoas. Porque hoje você é um exemplo de mulher. Hoje você é uma Graças pessoa a Deus. graciosa, tocada e cuidada pela glória de Deus. E você também é. Não pense que Deus te abandonou, que Ele te largou verdade. no processo. Ele sabe de todas as coisas e Ele manda te dizer que existe um tempo para todas as coisas. Eclesiastes 3. Então, se você confia nele, Ele não vai te abandonar. Todas as coisas contribuirão para o bem daqueles que amam a Deus e vivem segundo o seu propósito, mesmo que você não entenda, mesmo que você fale: acabou, é o fim. Mas é somente uma vírgula, porque Deus transforma, Ele cura e Ele ainda salva. Sim. Não é mesmo, minha linda? E o meu desejo é que você, na sua caminhada, além de Deus extremamente presente, você tenha pessoas que te levante. Realmente. Porque em momentos de adversidade, para derrubar, para afundar lá no chão, tem muitos. Mas eu desejo que você tenha família como eu tive, que você tenha principalmente um esposo, um parente, um irmão, um filho que te apoie. Porque o meu esposo, irmãos, eu vou falar a verdade para você, ele foi primordial. Porque todo o momento que o médico dizia isso, ele repreendia e dizia: não é, em nome de Jesus. Você vai cantar o hino da vitória. Glória eu desejo a que Deus. você tenha pessoas valentes como eu tive. Porque talvez se eu não tivesse ele, a minha família, talvez eu poderia ter esmorecido e não ter aguentado o processo. Mas que você tenha pessoas que quando você estiver desfalecendo, segure assim, ó, firme no teu braço e diga: você não vai perder essa batalha, você não vai perder essa guerra. É o Senhor, eu e você. E venceremos juntos, porque foi assim que eu tive forças para vencer. Meu esposo foi uma benção. Eu te amo, meu esposo, eu te amo, família. Vocês foram peça fundamental. E obrigado, Jesus, por tudo que o Senhor fez Glória na minha a Deus. vida. Que pessoas sejam alcançadas através desse testemunho. E compartilha com alguém que está enfermo, porque o Deus que me curou vai curar você também. Amém? Creio para a glória de Deus. Pega, compartilha, porque tem muitas pessoas que precisam ouvir essa mensagem. Você acha que não pode fazer nada, mas você pegando, compartilhando, você vai ajudar muitas pessoas. E às vezes uma pessoa está aflita, está precisando de um ânimo, está precisando de esperança. Você simplesmente pegando essa mensagem, compartilhando, vai chegar e vai tocar o coração de muitas pessoas. Isso não é para minha glória, não é para a glória da minha tia, mas é para a glória do Todo-Poderoso, do Rei dos Seis. E você fazendo isso, você vai ajudar demais esta pessoa do outro lado. Que hoje a internet tem esse poder para fazer as pessoas visualizar, ver e acreditar, saber que Deus, Ele ainda opera milagres, assim como operou Glória a Deus, na vida da minha tia. aleluia! Eita glória! Aleluia! Glória a Deus, foi um prazer, gente, participar desse canal abençoado, que vai crescer, está crescendo. Quando Deus coloca a mão, quando a mão de Deus está presente, não tem como dar errado, É já verdade. deu tudo certo. Ale, Deus te abençoe, que Deus te conserve esse jovem temente, abençoado, bom filho, bom servo. Isso aqui é uma bênção de Deus, gente, que muitas vidas sejam alcançadas. Esse canal já é bênção, mas vai ser mais bênção ainda, viu? Vai, ó, estourar, vai estar nas alturas para que o nome do Amém. Senhor Glória a seja Deus. glorificado. Aqui a glória não é nossa, aqui a glória é dele, por isso que já deu certo. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe, um forte abraço, um beijo, fica com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Deus abençoe, um abraço. Abraço.